Um capítulo da história da língua portuguesa está terminando agora na virada do ano. Depois de um período de 6 anos de transição, passam a ser obrigatórias no Brasil as regras do acordo ortográfico que foi assinado com Portugal e mais 6 países. Só que essas regras ainda provocam dúvidas e críticas. Ora viva, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso e vosso programa Artivista. Nesse estúdio, todos vieram da África para estudar ou trabalhar no Brasil. São agora 5 horas e 55 minutos no Brasil e 9 horas e 55 minutos na nossa terra-mãe. Nós estamos numa rádio angolana que fala para milhares de ouvintes no mundo todo. Aqui, eles falam português. Mas será que é a mesma língua falada no Brasil? Não. Não é? Não é. Lourenço explica que em Angola, o português se mistura a línguas nativas. Todos nós temos um avô, um tio que fala em casa, fala quimbundo, fala umbundo. Então isso se introduz no português, no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Só te dá uma dica que tá mulher um mambo e baseia naquele mambo e virar para uma esquina, você não vai entender. Mas isso é português? É português. É o nosso português. Mas para Jaira, apesar das diferenças, é a mesma língua. O que acontece muitas vezes é encontrar um brasileiro e o brasileiro diz: não, mas você fala português direitinho, né? Diz eu, porque eu só sei falar português, tal como você. Mas e as diferenças? Facto, de facto, objeto. Eu fiz uma prova de comunicação na faculdade e a professora deu errado. Porque eu punha objetivo com C. Sim. Punha atividade com C antes e a professora disse: isso já está errado. Certo ou errado? Bem, para unificar a grafia de palavras como essa, o Brasil e outros 7 países onde se fala português assinaram um acordo ortográfico. O acordo é uma declaratória de que os países vão cooperar, vão trabalhar conjuntamente pela língua e através da língua. Em torno de 1% das palavras da língua portuguesa foram modificadas. Objetivo com C, a moda portuguesa, não existe no vocabulário comum criado a partir do acordo, mas ainda está lá no vocabulário da Academia Brasileira de Letras. Com C ou sem ele, tanto faz. Quem resolve a dúvida? No Brasil, o governo brasileiro. A lei que criou o acordo ortográfico, em vigor desde 2009, não definiu qual vocabulário vale no país. Mas mudou algumas coisas. O alfabeto passou a ter 26 letras. Entraram o K, o W e o Y. Acentos e o uso do hífen foram uniformizados. Mini saia, como é que é? Eu acho que leva hífen, né? Mini saia, não é isso? Mini saia é tudo junto. Aliás, sempre foi. Outras polêmicas é que transformaram o acordo numa saia justa. Pé de moleque é com hífen ou sem hífen? Pé de moleque é com hífen, não é? É sem hífen. É sem hífen. Então tá difícil de entender. Palavras com 3 ou mais elementos só levam hífen se forem nomes de bichos e plantas. Exceção: casos consagrados pelo uso, como cor-de-rosa e pé de meia. Pé de moleque não entrou na lista, por isso não tem hífen. São as exceções que incomodam tanto os críticos do acordo. Linguistas, políticos e juristas da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles queriam regras mais claras. As pessoas podem confundir pode com pode, não pode? Pode ser confundido. Se ele pode... Bem, é claro que o contexto não vai retirar essa ambiguidade. O acento diferencial entre pode e pôde foi mantido. O mesmo não aconteceu com o verbo para e a preposição para. Nenhum tem acento. Quem critica o acordo não entende esse critério. O hífen também virou motivo de discórdia. Um exemplo: palavras que começam com o prefixo pré. Quando for pré, a pronúncia pré sempre vai vir com acento e com hífen. Quando for pré, é sem acento e sem hífen. Qual é a base disso? A base é a pronúncia dessas palavras. Só que nem sempre a pronúncia resolve a dúvida. Você conhece algum brasileiro que diga que tem uma doença pré-existente? Não, todo mundo diz doença pré-existente. Na Bahia as pessoas dizem preconceito.
E a grafia oficial não é pré, acento, hífen, conceito. A grafia é preconceito tudo junto. A parte que diz respeito ao hífen é um desastre, né? Ele torna a coisa inensinável, é impossível ensinar aquilo. O gramático Evanildo Bechara diz que a intenção foi unificar a escrita nos diferentes países, não necessariamente simplificar, e explica que a tradição justifica certas exceções. Eu sou professor desculpe dizer, há 70 anos. Eu nunca tive uma turma em que na palavra preconceito escrevesse pré, hífen, conceito, ou tivesse essa dificuldade. As palavras que puderem ser unificadas, a língua agradece, porque essas palavras unificadas terão maior possibilidade de difusão no território lusófono. Outra crítica é que o acordo já nasceu velho. A internet mudou o mundo. Esse acordo é pré-internet. Mas o professor Sérgio Nogueira explica que expressões novas ou estrangeiras entram aos poucos no idioma. O Réveillon ficou em francês, o abajur foi aportuguesado, o espaguete foi aportuguesado, a pizza não foi. E não há uma norma para isso. Isso só o tempo que vai dizer. Algumas palavras ainda não chegaram no vocabulário oficial. Agora, quem consegue viver sem elas? Professor Bechara, existe selfie? Existe, está aqui uma prova. Mas como é que se escreve selfie em português? Por enquanto é a moda inglesa. Agora a dúvida é saber se é masculino ou feminino, porque as duas formas se usam. O senhor poderia soletrar selfie? S-E-L-F-I-E. Exatamente como em inglês. É. Isso é português? Português. A língua que eu falo não é a língua dos meus avós, nem da época de Machado, muito menos de Camões. E eu não sei como será o português daqui a 50 anos, mas uma certeza eu tenho, vai ser diferente.